Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo vamos iniciar a celebração da Semana Santa, celebrando o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A liturgia que nos é proposta para a reflexão esse final de semana, no início da Semana Santa, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo de 1 a 10. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. O salmo responsorial é o Salmo 21. E a segunda leitura é de Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. O evangelho da narração da paixão de Jesus é de São Marcos, capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 47 do capítulo 15. Como nós podemos já perceber na exposição dos textos bíblicos, nós percebemos que esta missa é uma missa que tem uma realidade muito peculiar, porque foi apresentados dois evangelhos. O primeiro evangelho é o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, onde o povo canta Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o outro evangelho, narração da paixão de Jesus, é o evangelho do sofrimento, da paixão, da condução de Jesus até a morte. Então, perceberemos entre esses dois evangelhos muitas realidades que precisamos fazer a nossa reflexão. A primeira realidade é realmente essa contradição do mesmo povo que acolhe Jesus entrando glorioso, sendo exaltado, ouvindo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que no evangelho da paixão grita, crucifica-o, crucifica-o. Mas não só esta realidade, mas também a realidade da contradição quando nós ouvimos no início da chamada dos discípulos para seguir Jesus, quando ouvimos, deixaram tudo para segui-lo. E hoje nós ouvimos no Evangelho da Paixão que todos abandonaram Jesus, deixaram ele só. É o perigo que nós corremos de iniciarmos nossa caminhada na empolgação do chamado de Cristo, depois no momento da cruz, nós abandoná-lo e fugirmos diante das dificuldades. Então, a Semana Santa será uma semana de muita reflexão para nós entendermos a importância da dimensão da cruz na vida cristã. Porque muitas vezes, na nossa caminhada de fé, vamos ter que, como Cristo, abraçarmos a cruz na nossa missão para testemunhá-lo como Salvador do mundo, Salvador da humanidade. Outra realidade que temos que refletir é que enquanto os discípulos dormiam, Judas agia na noite. Então nós, como discípulos de Cristo, não podemos perder tempo. Jesus ensinou os seus discípulos: vigiai e orai para que não caiamos em tentação. Então é importante nós entendermos que o mal nunca para de agir. E foi exatamente aquilo que Judas fez quando Satanás entrou em seu coração para entregar Jesus. Por isso, nós, como discípulos de Cristo, precisamos sempre estarmos atentos na oração, sempre atentos onde está se movendo o mal para podermos combatê-los.
E combater não com a nossa força, combatermos com a força de Cristo. Também outro ponto de reflexão é a negação de Pedro. Depois que Jesus foi entregue e foi levado para o pátio, para ali ser escarnecido, ser humilhado, ser ultrajado, aquilo que Jesus havia falado para Pedro: antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Então, a primeira negação de Pedro: eu não sei o que tu dizes, vai dizer ele para a serva. Depois a segunda negação: não conheço este homem. E a terceira negação: não conheço este homem a quem tu dizes. Então, é o perigo que nós corremos de não estarmos firmes na nossa convicção e na hora que precisarmos testemunhar Jesus, fugirmos da experiência que temos que passar necessariamente como cristãos da cruz. Então é importante procurarmos cada vez mais alimentarmos a nossa fé. E alimentar a fé só é possível se nós alimentarmos a fé na dimensão da cruz que o Cristo abraçou pela humanidade, por amor a cada um de nós. E para que possamos abraçar a cruz, nós precisamos entender o que é servir, ser servo. E Jesus foi um servo fiel que cumpriu em tudo a vontade do Pai. E ser servo é garantia de ser incompreendido pelo mundo, pelas pessoas. Então entendamos que se nós nos tornarmos servos, seremos perseguidos. Se nós não nos colocarmos a serviço, nós não seremos perseguidos, porque ninguém vai perseguir morto. Por isso, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, quando estivermos servindo, nós vamos sempre ouvir críticas. Ah, o padre falou demais na missa. Olha, aquele que está cantando de forma desafinada, horrível. Aquele que fez uma leitura muito mal. Aquele que limpou a igreja, limpou muito mal. E assim o servo vai recebendo a crítica. Mas é importante nós entendermos algo. Quem prega a palavra não prega para si mesmo, prega para o seu Senhor. Quem canta na missa ou distribui comunhão, não canta para si mesmo, não distribui comunhão para si mesmo, mas para o seu Senhor. Até mesmo quem faz leitura, faz comentário, não faz para si mesmo, faz para o seu Senhor. E quem é chamado também a limpar a igreja, não limpa para si mesmo, mas limpa para o Senhor. Por isso é importante nós entendermos, quando eu faço acontecer o meu serviço, eu tenho que saber que eu tenho que fazer o melhor, porque eu faço para os meus irmãos. Então, quando eu canto para os meus irmãos, mas também canto para Deus, porque Deus está onde os irmãos estão reunidos. Então, quando eu faço leitura, eu faço para meus irmãos, como servidor, mas também faço para Deus, porque onde estão os meus irmãos está também Deus. E quando eu limpo a igreja para as celebrações, eu limpo para meus irmãos, mas também
limpo para Deus, porque Deus também passa naquele chão, naquela igreja limpa pelos servidores. É claro, queridos irmãos e irmãs, que não é fácil ser servo, mas Jesus nos deu um grande exemplo. Ele, sendo de natureza divina, não se apegou a isso. Se fez homem, e não só se fez homem, mas se entregou à morte, morrendo de uma morte que era reservada para os maiores bandidos. Uma morte e morte de cruz. Por isso, aprendamos cada vez mais a nos prepararmos para os desafios da vida cristã, porque será sempre um desafio testemunharmos Jesus Cristo, e só é verdadeiro cristão aquele que testemunha Jesus como Salvador da sua vida e querendo também que os outros experimentem aquilo que ele experimentou. Então, no Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, o fato de Jesus enviar 2 discípulos para preparar a Páscoa é muito significativo para nós, porque Jesus enviou seus discípulos de 2 a 2 para anunciar o reino de Deus. E esse envio que Jesus faz dos seus discípulos para irem à frente preparar a Páscoa, somos cada um de nós que somos enviados para esta missão. E na verdade, eles foram enviados para poder encontrar um jumentinho e trazer para Jesus montar. Esse jumentinho que os discípulos foram enviados para buscá-lo e trazer até Jesus é para figurar que nós precisamos evangelizar e trazermos jumentinhos que nunca foi montado por ninguém, nem por Jesus, para poder servir o seu reino. Talvez o jumentinho que vai ser ministro da Eucaristia, talvez o jumentinho que vai ser um cantor, um tocador na igreja, talvez o jumentinho que vai ser um pregador da palavra de Deus, talvez o jumentinho que vai ser um leitor, um comentarista, ou até um jumentinho que vai limpar a igreja. Como é importante nós refletirmos sobre esta realidade e como está difícil para os evangelizadores encontrar nos dias de hoje tais tipos de jumentinhos que queiram deixar Jesus montar nele para que Jesus seja servido através das suas vidas. Mas é importante nós entendermos o jumentinho que veio para Jesus montar, e Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Esse jumentinho jamais voltou como ele veio. Ele foi totalmente transformado e tornou-se um jumentinho famoso. Tanto é que nesse domingo de Ramos da Paixão do Senhor, em toda a igreja católica, será falado desse jumentinho. Por quê? Porque ele foi transformado depois que ele foi usado por Jesus para realizar essa grande obra de entrar em Jerusalém. Mas é importante nós entendermos que quando Jesus entra montado no jumentinho, os aplausos, os hosanas, os ramos que o povo aclamava, Jesus não era para o jumentinho. Então nós corremos o risco de acharmos que a glória é para nós. Só conseguiremos cumprir bem a nossa missão de jumentinho se nós entendermos de maneira muito clara que nós somos apenas o jumentinho que leva a Jesus. Eu costumo, quando vou celebrar a Eucaristia, antes de ir para a homilia, me dobrar diante do altar,
fazer venha para o altar e pensar, Senhor, monta nesse jumentinho e me use para falar da tua palavra, para que assim eu possa evangelizar. Então é necessário nós entendermos esse mistério de amor de Deus para com o homem na sua paixão, morte e ressurreição. E lembramos aquilo que diz Jesus: olha, se fizeram isso com o lenho seco, imagine com o lenho verde. Se nós estamos sofrendo, nós precisamos entender que é necessário nos configurarmos a Cristo para suportarmos a cruz que precisamos carregar e assim, consequentemente, a santidade de vida. E cada um de nós possamos, iniciando hoje a Semana Santa, vivermos profundamente a Semana Santa, principalmente o Tríduo Pascal, para que nesse Tríduo Pascal Jesus possa verdadeiramente ressuscitar em nossos corações. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma grande e abençoada Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.